O trabalho é fundamental na trajetória humana, capaz de associar aspectos materiais e subjetivos ao cotidiano de homens e mulheres na busca pela sobrevivência e por uma vida melhor no presente e no futuro. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Fez aquela esteira que o branco descansou. Foi os negros que ajudou. Que as pontas se acabou. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Foi os negros que ajudou. Até mesmo a senzala onde eles trabalhou. Foi os negros que ajudou. A história do trabalho no Brasil tem suas origens com as populações nativas denominadas indígenas. Com a chegada dos colonizadores portugueses, o trabalho passa a ser uma forma de produzir e acumular riquezas com base na exploração alheia. Desejosos de iniciar a produção da cana-de-açúcar e não obtendo êxito no domínio sobre os povos indígenas, os portugueses recorreram ao continente africano, iniciando um gigantesco e longo processo de escravização humana, transportando milhões de negros para a colônia. A partir do século XVIII, com a consolidação do modo de produção escravista, gradativamente vai ocorrer uma diferenciação entre aqueles que trabalhavam em atividades produtivas. O trabalho intelectual, considerado mais digno, foi sendo destinado à população branca, enquanto o trabalho manual, tido como subalterno, passa para as mãos da população pobre, de maioria negra e mestiça. Pela parte de lá, só tem duas casas, mas de antes era muita casa pela parte de lá. Eu nasci em 33. Eu me criei no Caonjo, desde lá que já fazia o azeite. Desde o início, cortar, carregar, botar aqui, chega aqui, pega o machado, traça ele todo, volta, faz essa ruma aqui assim. Com 2 dias ou 3, a gente tudo junta para catar aqui, com esse maior trabalho, catando aqui, depois voltar, cozinhar ali, ó. Ali está cozinhando. Depois de cozido aí, voltar a bater aqui nesse, isso aí, ó. Aí agora, amanhã, ao romper do dia, bater na água. Depois que bater, vai botar dentro daquela vasilha mesmo, para transformar o azeite. Dá muito trabalho, muito trabalho. Mas o pobre se sujeita a tudo. Agora que eu cheguei, mandaram eu trabalhar. Agora que eu cheguei, mandaram eu trabalhar. Com a enxada pesada, ô colega, pra acabar de me matar. Com a enxada pesada, ô colega, pra acabar de me matar. Para os negros, principalmente os que vieram escravizados, o trabalho se transformou num mecanismo de exploração e de enriquecimento do outro. Então, para essa população, o trabalho sempre teve essa marca da opressão. Mas tinha uma outra dimensão também para os negros, que o trabalho poderia ser a possibilidade da
da conquista da liberdade. Então, havia a ideia clara, né, do trabalho que era realizado para produzir a riqueza e o bem-estar dos senhores, mas havia a concepção do trabalho exercida nas horas extras, nas horas de folga, nos dias santos, que era um trabalho para acumular uma poupança, né, que na época se chamava pecúlio, através do qual poderia se comprar a liberdade. Né? Comprar a liberdade, além disso, garantir uma vida melhor para si mesmo e para os seus filhos e parentes. E à medida no século XIX avança, esses trabalhadores negros escravizados ou libertos, eles passam a atuar no mercado de trabalho urbano como rural, atuando em atividades, como é denominado, de menos prestígio, como os carregadores, os vendedores dos cantos e também obras numa função subalterna. A maioria da população das cidades era negra. E, logicamente, essa maioria da população se refletia também nos índices de pobreza. Muitos investiram muito tempo na alforria, na conquista da alforria, e quando chegaram na certa idade, já não tinham mais forças para conseguir a subsistência. E muitos, por conta da doença e da impossibilidade de trabalhar, terminavam caindo na mendicância. O homem canta feijão, o homem faz a colheita. Tem homem cheio de treta, outro só bate na mão. Tem outro que come pirão, tem outro que só quer beber. Tem homem que é pra valer, e homem tem da saída. Vale o homem na vida, descansa quando morrer. Descansa quando morrer, descansa quando morrer. Surgem as sociedades mutuárias, espaços formadores de sentimento coletivo de assistência e amparo, aliviando as incertezas no futuro dos trabalhadores negros e suas famílias, buscando assegurar a dignidade na vida e na morte. A participação nessas sociedades também contribuía para o fortalecimento da família negra sob o manto da escravidão. Havia uma aposta dos africanos que chegaram aqui no sentido da formação de laços familiares, na formação de famílias. Essa é a expectativa do escravo. E dentro da família você poderia se fortalecer, ter mais possibilidade de trabalhar junto, trabalhando junto, conseguir a alforria, conseguir a liberdade. Então a família era um elemento importante para os cativos. Evidentemente que a escravidão ela criava uma série de dificuldades por conta mesmo do poder do senhor de dissolver, de afastar, de vender, e no sentido da separação dos casais, da separação dos pais, dos filhos, poderia acontecer e será uma dificuldade. Mas ainda assim os cativos eles buscaram criar redes familiares. Muitas vezes essas redes familiares não se reduziam apenas ao laço conjugal, a relação homem-mulher, mas poderia buscar laços familiares do ponto de vista religioso. E aí eu cito o caso das Irmandades Católicas, onde se criava essa ideia também de parente, de irmão. Né? Nos candomblés também, né? Os filhos e mães de santo, né? Essas ligações, essas redes que se formavam, né? No parentesco ritual. Isso é uma forma também de formar laços. Nem todos os escravos conseguiram também formar essas redes familiares. Para os africanos, por exemplo, era bastante complicado, visto que havia uma grande população de homens em relação ao número de mulheres. Mas ainda assim há essa busca, essa expectativa de todo o cativo, né, de se organizar em termos de formar esses laços familiares. Isso era um traço importante para vencer a escravidão e vencer também a pobreza. Né? Você inserido em redes familiares, você está, de certa forma,
inserido numa rede de proteção, né? A partir da qual é possível você buscar liberdade, buscar criar patrimônio. No entardecer do século XIX, o mundo ocidental vivia profundas transformações na organização do trabalho, baseadas no liberalismo, no desenvolvimento capitalista das indústrias e na acumulação financeira. No Brasil, entre as mudanças de grande impacto social, ocorre o fim da escravidão e a universalização do trabalho livre. Em um domingo, 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, é assinada a Lei Áurea. O horizonte de expectativas gerado com o fim do trabalho escravo foi se diluindo nos tempos seguintes à abolição. A crise da instituição monárquica se aprofundou e em 15 de novembro de 1899 foi proclamada a República. Então, nos anos seguintes à abolição, há um certo desencanto com relação ao que foi o 13 de maio. Daí porque essa memória de que a abolição não gerou grandes consequências. Se a gente pensar numa outra perspectiva, né, dessas esperanças, dessas expectativas, a gente vai ver que ela teve um impacto também grande, no sentido de mudar comportamentos, mudar atitudes. Os ex-escravos passaram a exigir forma de tratamento de pessoas livres, a se contrapor aos ex-senhores que queriam ainda controlá-los, porque boa parte das mulheres deixou de trabalhar no eito, no canavial, né? E isso foi uma iniciativa dos ex-escravos, né? Da mesma forma, trabalhar menos tempo, diminuir a jornada de trabalho. Isso aconteceu também nos engenhos do Recôncavo. Até o início do século XX, os usineiros, os donos de engenhos se queixavam dessa resistência dos trabalhadores dos canaviais em trabalhar menos horas. E aí a acusação de vadiagem, de ociosidade, recrudesce nesse momento, né? Acusar os ex-escravos de ociosos, né, de vadios, né, era por conta dessa afirmação dos ex-escravos de que deveriam trabalhar menos do que na época do cativeiro. A abolição, ela cria realmente uma situação de tensão e de expectativa que realmente sacode a sociedade baiana. Ai, que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for carrega pé, Deus não, que eu não vou lá. Eu não, que eu não vou lá. Eu não, que eu não vou lá. Se for carrega pé,
O novo cenário não trouxe as mudanças esperadas pelos trabalhadores negros. As promessas de democracia são esquecidas e o projeto de civilização baseado no padrão europeu é implementado nas grandes cidades. A ideologia do branqueamento se estabelece, instituída para excluir a população negra das possibilidades de cidadania, sem acesso à educação e aos centros de decisão. Propaga-se o discurso de que um Brasil mestiço não teria êxito, seria uma civilização destinada ao fracasso. E a partir da década de 1930, é difundida a ideia de uma nação viável, industrializada, desenvolvida, com um povo forte, vivendo numa democracia racial. O discurso da democracia racial, tal como ele se constituiu no Brasil, se por um lado ele trazia, num primeiro momento, uma mensagem que poderia ser mais tolerante, mais progressista, a sua realização no nosso projeto de modernização, ela serviu como um combustível para naturalizar as posições sociais que eram exercidas pelas diferentes pessoas segundo a sua aparência física, segundo a sua ancestralidade. Pessoas negras na base da pirâmide, pessoas brancas no topo da pirâmide, ou se não tanto no topo da pirâmide, com maior facilidade de acesso a essas posições mais bem situadas no interior de nossa sociedade. Nós vamos observar que a linha mestra, uma das vigas ideológicas que alimentaram esse projeto de modernização, contribuíram também para forjar um modelo profundamente desigual, inclusive ou especialmente do ponto de vista racial. Produtos originais, tradicionais, pode chegar pra cá, meu irmão. Roda, roda, roda o peão na roda da vida. Roda, roda, roda o peão na roda da vida. Roda tudo que ele poderia ter, fora o mundo que ele tem pra merecer. Com o trabalho e a dureza da servidão, sobrevive permanente na escravidão e perde a vida pra poder ganhar o pão. Ninguém liga se ele vai mudar ou não, vem roda, roda, roda o peão na roda da vida. Roda, roda, roda o peão na roda da vida. A população negra não apenas ficou à margem desse projeto de desenvolvimento, mas se deparou com grandes entraves no acesso à educação, aos direitos de cidadania e ao mercado de trabalho formal, o que lhe possibilitaria a sonhada ascensão social. Assim, era mantida na pobreza, continuando a sofrer discriminação e preconceito. Meu nome é Creuza Maria Oliveira, eu nasci aqui em Salvador. Minha mãe era uma pessoa simples, analfabeta, meu pai também. Aí depois meu pai veio a óbito, faleceu. Minha mãe arranjou um companheiro, ele não tinha filho nenhum e disse que não ia ficar com os 3 filhos, alimentando 3 filhos, né? 3 bocas. Então eu fui a selecionada para ir trabalhar de doméstica antes mesmo dos 10 anos. Eu não gosto nem de ir. Essa é a pior época. Dá uma paradinha. Eu não gosto de falar muito da minha infância, que foi uma infância muito sofrida. Eu fui para casa desse pessoal, eu passei muita coisa, muita violência. Apanhei, fazia xixi na cama e apanhava. Era ameaçada. Se eu contasse para minha mãe que eu estava sendo espancada, que ela ia dizer que eu era preguiçosa, não queria trabalhar. E minha mãe ia acreditar nela, que era adulta. E quando minha mãe fosse embora, ela ia me jogar no rio.
ia me jogar no rio e dizer que eu tinha fugido. E eu não contava para minha mãe. Então eu tinha que carregar aquela criança. E quando a criança chorava, o que você fez? Sua lerda, sua idiota, mole, preguiçosa. Sempre ouvindo isso. E eu via os meninos na mesma idade que eu ir para a escola e eu não. Naquela época a menina não tinha noção de nada, né? Depois, quando a gente vai crescendo, ou depois que a gente se torna adulto e tem uma consciência, aí é que a gente percebe as violências. Ela saía, me deixava com o pai dela, que tinha mais de 60 anos. E toda vez que eu ficava sozinha com ele entrava no banheiro e ficava me chamando. Ele nunca me violentou, mas praticava atos libidinosos para que eu ficasse olhando, né? E me botava para ficar olhando. Olha, vinha ver, né? E depois dizia que não era para eu falar nada para ninguém da casa. E passei muito tempo assim naquela casa, sendo maltratada, comendo o resto, espancada, porque além de cuidar da criança, eu também fazia o trabalho da casa. Durante a minha adolescência e infância, eu não tive salário. Eu só vim ter salário a partir dos 21 anos, que não era o salário mínimo. Logo depois eu conheci o MNU, Movimento Negro Unificado. E aí foi que eu comecei a entender por que todo esse racismo, por que toda essa discriminação, por que a gente, mulheres negras, estavam no trabalho doméstico. Tudo isso foi que aí eu comecei a resgatar a minha autoestima, que é um processo longo, lento, e de você começar a perceber, enquanto mulher, enquanto negra, enquanto de uma classe que, na verdade, mesmo quem está na categoria não escolheu essa profissão, nós fomos jogadas nessa profissão na infância, adolescente ou mesmo adulta, e lutando para que nossas meninas e meninos, em especial as meninas, possam ter a oportunidade de estar optando por outro trabalho, que ela ou ele possa até ser doméstico, mas que não seja só isso que lhe resta, mas que eles e elas tenham a oportunidade de ser médica, de ser engenheira, de ser política, né, de estar no parlamento, estar em todos os espaços. Nós temos direito de estar em todos os espaços. Meu nome é Dalvineia Cruz, eu sou médica psiquiatra e trabalho no Hospital Juliano Moreira, em Salvador. O meu nome é Paula Zeviche, eu sou empresária do Magia Zeviche, um spa day de beleza pura e bem-estar, especializada em beleza negra. Sou Daiane do Rosário Silva, tenho 23 anos, sou supervisora, né, do setor de edição e finalização da TV Pelourinho, Rede TV Jovem. Meu nome é Leonardo Queiroz, sou ex-vendedor de uma feira livre da Boca do Rio, bairro onde eu morava. Atualmente sou advogado tributarista. Eu sou Nilzete dos Santos e sou gerente e proprietária da Afrotours, que é uma agência fundada desde 2007 com o turismo cultural e afro-religioso aqui na cidade de Salvador. Eu sou Cláudia Soares, sou designer de moda, mestre em artes visuais. A atividade que eu desenvolvo demanda um trabalho voltado para a produção do vestuário, que inclui pesquisa, criação, modelagem e confecção de roupa feminina. Eu sou Jorge Washington, ator fundador do Banda de Teatro Olodum há 25 anos e acredito na arte como instrumento de transformação dessa sociedade. Sempre gostei dessa área mecânica, metalúrgica desde criança e trabalhei com mecânica de refrigeração, trabalhei com mecânica de automóvel, fui para o Liceu de Artes e Ofícios também para trabalhar com mecânica, daí ao Senai, polo petroquímico, consegui sair do polo, montar o meu negócio, que não começou desse tamanho, era menor e só fez crescer, graças a Deus, e até hoje cresce muito mais ainda. Já estamos há 28 anos no mercado e já somos considerados uma referência
em trabalhos de design exclusivo em aço inox, latão, cobre aqui em Salvador. Hoje eu tenho um irmão também que trabalha comigo aqui. Tem uma filha minha que administra a empresa, que faz o serviço da parte de escritório, administração. Eu tenho uma filha também que já é mais nova, mas já está estagiando, está na faculdade fazendo engenharia, já trabalha no polo. Não tá aqui comigo porque já está trabalhando no polo, é engenheira de produção. E a minha outra filha também, que está formando agora, mas já está aqui comigo há muito tempo. Então a família também é sempre bom a gente ter perto da gente. Essa economia brasileira e baiana, particularmente, ainda vai estar muito vinculada a esses empreendimentos familiares. E principalmente nas famílias negras. A partir da industrialização propriamente dita brasileira, dos anos 50, a gente vai observando que esse núcleo familiar produtivo se dispersa. Então, qual é a saída política, ideológica, né, e produtiva? É buscar esse aspecto da criatividade empreendedora de cidadãos produtivos que possam gerir seus próprios negócios sem necessitar, sem recorrer ao emprego, a ter um patrão. Esses empreendedores que hoje a gente tem como empreendedor, negros, existiram lá atrás. Na busca de novas possibilidades históricas para o lugar do trabalho, destaca-se a emergência de políticas públicas que potencializam o empreendedorismo criativo, inclusivo, cidadão, valorizando-se iniciativas que dialogam com a satisfação individual e o bem-estar coletivo. Eu vejo o Brasil de hoje muito abrindo possibilidades para a construção efetiva de uma sociedade mais justa. Agora, eu vejo, obviamente, com relação ao passado, muitos benefícios. Que é óbvio que a gente não chegou numa condição de igualdade desejada, mas que se você compara com a década de 80, com a década de 70, você tem a popularização ou a democratização do ensino, a expansão das universidades públicas. É óbvio que assegurar a educação é assegurar uma possibilidade de transformação da sociedade. É assegurar a capacitação para melhor inserção no mercado de trabalho. Então, você tem uma condição diferenciada. Agora, certamente, o Brasil de hoje é um Brasil que aponta, que sinaliza para possibilidades de mudanças, sobretudo para a população que for historicamente excluída, população negra e indígena. Então, você tem uma capacitação maior, um investimento maior na educação. Então, se através da educação, e a educação se massifica, se amplia a partir dos anos 80, é claro que a gente tem uma camada de pessoas negras que ascendem mais em grupo. Então, você tem, digamos, duas possibilidades de mobilidade. Uma clássica, que é a educação, que vai derivar no acesso ao emprego público ou no exercício de algumas profissões como profissionais liberais. Advogados, médicos, psicólogos, enfim. E o outro é através da abertura de um negócio. Eu sou Clarindo Silva, coordenador do Projeto Cultural Cantina da Lua e proprietário desse bar tradicional, vai fazer 70 anos. E tem esses 70 anos e tem 43 em minhas mãos. E graças a Deus a gente tem conseguido superar uma série de adversidades. Meu nome é Neinha, sou baiana de Acarajé, tenho orgulho de ser baiana. Trabalho nesse ponto há 36 anos aqui na Avenida 7. Eu sou Aurina Oliveira Santana, reitora do Instituto Federal da Bahia, em 2 mandatos consecutivos de 4 anos cada. Antônio Carlos Alves Lopes, sou engenheiro de produção mecânica e eletromecânico.
Célia Maria Trindade Costa, farmacêutica bioquímica. Hilda Maria Trindade Costa, anestesiologista de formação, já com 37 anos de anestesiologia. Meu nome é Jorge Luiz Trindade Costa, eu sou formado em medicina, tenho uma especialidade de cirurgia geral e mastologia. Meu nome é Jorge Lopes, proprietário do Bar do Ulisses. Meu nome é Geraldo Lima, sou cirurgião dentista, formado em 1972 pela UFMA. Meu nome é Alaide da Conceição, nome de batismo, mas eu sou conhecida mesmo por Alaide do Feijão. Silvio Raimundo, professor de Mecânica de Solos do Instituto Federal da Bahia. Eu me sinto muito bem com o meu trabalho, me sinto feliz com o que eu faço. Eu faço um trabalho voltado para a raça negra, trabalho a infância, resgato assim, o lúdico das crianças também. Eu procuro retratar a realidade. Eu sou negra, sou de uma comunidade negra, então eu prefiro mostrar também tudo isso. Não que eu não faça bonecos brancos, faço, mas o foco é o negro. Muitas crianças não sabem nem a cor que tem, nem se é negra, nem se é parda. Muitas são negras e se acham brancas, porque o que retrata a mídia é só o branco, é só o loiro. E a criança, quando se sente negra e vê alguma coisa que represente a sua identidade, isso é muito bom. A população negra no Brasil, tradicionalmente, ela se coloca como uma população empreendedora pelo fato de que raramente teve poucas chances no mercado de trabalho formal do país. Então, nós vamos ter que encontrar os mecanismos de como fazer com que esses empreendimentos saiam da etapa do puramente artesanal e ganhem escala. Não apenas como unidades produtivas isoladas disputando num mercado, mas também procurando fortalecer horizontes que levem ao associativismo, ao cooperativismo. A gente trabalha aqui com o processo de economia solidária, né? E a economia solidária tem esse perfil mesmo da coletividade, não tem patrão nem dono. Então a gente tem aqui o cultivo de ostra, que é uma fonte de renda razoável dentro da comunidade. É de onde eu tiro o sustento da família, era aqui de dentro mesmo, onde eu criei os meus meninos tudo, que já estão tudo crescido. Hoje, graças a Deus, daqui mesmo, eu já estou pagando faculdade para uma das meninas minhas. Ela está com 8 meses já na faculdade. Hoje eu estou ajudando ela. Tudo criado, sustento tirado, está aqui do mar. A gente tem vários núcleos, não só o núcleo de ostra, como o núcleo de apicultura, núcleo de azeite de dendê, núcleo de turismo, núcleo de artesanato, todo mundo coletivo. Todo o dinheiro que é vendido é passado para o grupo e aí o grupo vende normal. Jorlane Cabral de Jesus, moro aqui na comunidade Quilombo do Caonde, comunidade de origem banto, né? Tenho 28 anos e moro aqui, não quero sair daqui não. Se você não me conhece e se quer me conhecer, vem na minha tribo que eu estou esperando você. Se você não me conhece e se quer me conhecer, vem na minha tribo que eu estou esperando vocês. Trabalho com a samambaia, ando com a samambaia, pulo com a samambaia e canto com a samambaia. Trabalho com a samambaia, ando com a samambaia, pulo com a samambaia e canto com a samambaia. Eu canto com a samambaia, eu danço com a samambaia, eu canto com a samambaia, eu danço com a samambaia, eu samba com a samambaia, eu samba com a samambaia. Na beira do mar, é na beira do mar, a pingueira joga capoeira na beira do mar, na beira do mar,
aqui o que a gente chama é o projeto Quilombo Tenondê. E nós somos uma comunidade de capoeiristas, uma comunidade de pessoas que têm uma coisa em comum, que é a capoeira e a questão da permacultura. Permacultura, na verdade, são métodos de plantação, construção e captação de energia. Eu tento hoje unir os princípios da permacultura, os princípios da capoeira Angola e tentar dentro disso divulgar isso para a comunidade, sabe? Porque isso não é bom só para a permacultura ou para a agroecologia ou para o capoeirista ou para o angoleiro, isso é bom para todo mundo, cara, sabe? A capoeira está em 136 países. Agora você imagine aí cada capoeirista pensando nessa questão do meio ambiente, da agroecologia, da reciclagem. Imagine o impacto que a gente vai ter. Depois que eu comecei esse trabalho, já surgiram assim várias outras iniciativas de outros mestres de capoeira que estão já trabalhando, né, dentro desse mesmo tema, né, e também pessoas que já estão se inspirando de comprar espaços para se fazer trabalhos, né, com o meio ambiente. Meu nome é Gersonice Equedicinha Azevedo Brandão. O Equed hoje faz parte do meu nome. Equed é uma assessora. Eu sou Equed de Oxóssi, do terreiro da Casa Branca. Hoje eu sou coordenadora do Espaço Cultural Vovó Conceição, que também foi uma sacerdotisa do terreiro da Casa Branca. E o desejo dela era que roupa de axé fosse feita dentro do terreiro do Candomblé. Então, quando minha mãe faleceu, foi uma forma que eu encontrei para homenageá-la, produzir, para preservar e cultuar nossas roupas de orixás, sendo feitas dentro do nosso terreiro de Candomblé. E para isso a gente está capacitando as pessoas do terreiro, os mais jovens, as senhoras iguais a mim que acham que não tem mais o que produzir, para aprenderem, para continuar na preservação dos nossos valores culturais e religiosos. Eu me sinto hoje muito feliz e agradecida a todos os orixás, enquices e vuduns, aos caboclos, a todas as entidades, a natureza, por nos proporcionar estarmos hoje aqui nesse espaço, trabalhando na preservação do que a gente precisa cultuar, que é a nossa religião. E o que mais me anima justamente é isso, em trabalhar com mulheres mais idosas, capacitando essas pessoas, a gente sente que as pessoas aumentam a sua autoestima, E sem contar a valorização social e a renda, porque nós vivemos num bairro carente, onde as pessoas precisam, da sustentabilidade. E eu acho que aqui a gente já tem provas disso, que várias pessoas chegaram aqui sem saber nada e já saíram profissionais, trabalhando e tendo sua renda. Nós estamos trabalhando agora já com um trabalho cooperativado, justamente para melhorar a renda da nossa comunidade, do nosso povo. A gente precisa, toda a intenção do espaço é essa, capacitar e valorizar o trabalho das pessoas, para que as pessoas venham ter a sua sustentabilidade. Com o debate que se teve na Câmara, uma tentativa de criminalizar as religiões de matriz africana, foi um projeto que foi apresentado, um atentado à liberdade religiosa, isso me impossibilitou também ir à Feira de São Joaquim, dialogar com os feirantes, e nós fizemos um projeto buscando regulamentar o comércio de animais vivos na feira. Isso também ajudou a entender aquela economia gerada a partir da religião, como essa economia, a cadeia de serviços, de produtos e serviços,
gerado a partir da religiosidade, que leva as pessoas a chegarem até ali e comprarem os demais produtos. Então existe uma cadeia. A economia dos terreiros, a economia da religiosidade. Você precisa reconhecer que existe uma economia gerada a partir dali. Eu vim para a feira com 15 anos de idade. Comecei aqui no ramo de carregador, armazenadora de feira, ajudando a descarregar, carregar caminhão. Depois eu fui para o ramo de verdura, depois eu passei o ramo de frutas, de floricultura, já trabalhei no ramo de flores. Eu não tive estudo, mas eu eduquei minhas 2 filhas, até o 1º e 2º grau aqui da feira. Geralmente ainda catando aqui, catando ali, mas não ficou ninguém sem estudar, todo mundo estão criados, agora já tenho filhos e netos e eu continuo ajudando. Eu me sinto orgulhosa porque eu venci, né, meu irmão? Eu me criei praticamente dentro da feira, não dei para marginal, nunca usei droga, nunca me prostituí, nunca roubei. Sou cabeça erguida, entendeu? A feira é uma mãe. Muitas pessoas que criou filhos, educou, é médico, é advogado, é político, é tudo daqui de dentro desta feira, com certeza. Eu venho de uma família de 3 quitandas. Tá? Eu venho de uma avó que foi quem primeiro fez um contrato, né? Elas dividiram, foram sócias de Maria de São Pedro no Mercado Modelo, do restaurante. Eu venho de uma mãe que tinha uma barraca no mercado popular, uma família que estava dedicada aos pequenos negócios, que frequentava a feira de São Joaquim, que tinha muitas histórias também sobre as mulheres na escravidão, luta, e eram mulheres sós, mulheres chefes de família, todas envolvidas com um pequeno negócio, e que estabeleceram metas para seus filhos. E uma dessas metas era tornar-se independentes, autônomos, mas também agregar a educação às suas vidas. Então, viveram para isso. Eu sou Fernando Andrade, né? Médico cirurgião, formado pela Escola Bani de Medicina há 34 anos. Meu nome é Olívia, Maria Olívia Fragoso, sou trançadeira, faço penteados afro há mais ou menos em torno de 25 anos. Meu nome é Margarete Menezes, sou cantora, compositora, empresária e também ativista cultural. Meu nome é João Jorge, sou presidente do Olodum, sou advogado, mestre de Direito Público e um trabalhador da cultura afro-brasileira. O Olodum é uma instituição multicultural, surgida a partir de um bloco carnaval, mas que tem hoje uma importância enorme na Bahia, no Brasil e no mundo, por algumas coisas bem simples: lutar pela paz, promover oportunidades, falar da consciência negra, manter a herança africana, contar as histórias da Revolta dos Búzios, da Revolta dos Malês, dos Quilombos Palmares, da Revolta da Chibata e empoderar os negros e negras, jovens e não jovens, na cidade, no estado onde nós somos maioria absoluta. É uma esperança que se baseia na Revolta dos Búzios, nos heróis de 1798, João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino e Luiz Gonzaga das Virgens. Ou seja, nós acreditamos naquele lema: há de chegar o tempo que todos seremos iguais. Somos parte dessa luta. Meu nome é Waki Hanna, eu trabalho com música, eu trabalho com reportagem fotográfica, enfim, eu sou polivalente da arte, sou a correria. Meu nome é Paulo Peixoto, sou major da Polícia Militar do Estado da Bahia e há 10 anos atrás nós demos voz e vez às religiões de matriz africana dentro da Polícia Militar através do Núcleo de Religião de Matriz Africana da Polícia Militar da Bahia. Do ponto de vista pessoal, eu me sinto realizado depois dessa trajetória toda. Né? Vim de Maragogipe, na adolescência, enfrentar a ditadura militar aqui no movimento estudantil secundarista. Né? Depois servi a aeronáutica por 2 anos, saí de lá, virar um vigilante da Petrobras. Fiz um concurso interno na Petrobras, passei a ser técnico químico, trabalhar em laboratório. Foi muito difícil, mas muito difícil mesmo.
Eu, quando eu morava em Maragogipe, com minha família, eu nunca passei fome, mas em Salvador eu passei fome mesmo. Morei em rua. Quando eu me agregava ao movimento negro, não era que eu tinha uma consciência negra ali para... Eu dizia assim, é aqui que falam de mim, então eu vou ficar por aqui, não é? Então eu acho que o fato de eu chegar ao Congresso, à Câmara dos Deputados, em 1997, foi um fato histórico importante, muda a agenda do Congresso Nacional Brasileiro. Eu lembro meu primeiro discurso no Parlamento, né? Um discurso de movimento negro, né? Discurso de movimento negro. E que não existia aqui esse discurso no Parlamento, né? Então eu acho que cumpri essa tarefa, mas cumpri essa etapa. Quero cumprir outras. Eu sempre pensava assim, não, eu tenho que estudar, eu quero uma vida melhor. Em termos de trabalho, em termos de condição. Então, eu acho que para a gente conseguir isso tem que estudar. Não fomos família rica. Meu pai era aquele pessoa que fazia aqueles portões de ferro. Trabalhava muito. E minha mãe costurava. Minha mãe sempre foi costureira. Mas minha mãe sempre teve uma visão muito grande de mundo e de vida. O que ela fez? Ela colocou a gente em escola boa para estudar. Então, nós estudávamos na melhor escola de Salvador, que era o Frisa Santiago. Eu estudei em Frisa Santiago. A superação foi minha mãe. Sabe por quê? Costureira, 5 filhos. Colocou todos os colégios particulares em Salvador. Precisava de um professor de banca, ela colocava. Nos dávamos um luxo da gente ter o quê? O horário da merenda, o horário do café, a sopa de 6 horas. Todo mundo tinha suas camas direitinho. É como disse o pessoal, a gente nunca tomou sopa em lata, não. A gente tinha colher. Crescemos com colher. A gente sabia que existia Papai Noel. A gente cresceu sabendo tudo isso. Que dia de sexta-feira era o cozido. Que dia de domingo era a feijoada, todo mundo arrumadinho para comer a feijoada. Que Semana Santa era o peixe, reunia todo mundo. Você entendeu? Nós crescemos com isso aí. Meu pai era o homem que ele, na hora quando ele ia almoçar, hoje então ele fazia 5 bolinhos. Um bolinho para cada filho do prato dele. Você imagine quem era essa criatura. Entendeu? Você imagina que a gente ia para o cinema, ele ia depois encontrar com a gente no cinema, a gente pequeno. Ele levava o saco de bala, para dar 2 balas a cada um dentro do cinema. Eu me lembro quando ele comprou uma época um Aeroíris verde, com tração das 4 rodas. Que a alegria da gente quando meu pai ia buscar a gente na escola de carro, todo mundo tinha filhinho de papai e mamãe, todo mundo ia buscar de carro. Meu pai ia também buscar a gente. Eu me recordo que eu era o único negro que tinha na escola e a minha vocação era para medicina, né? Aí eu fiz o vestibular, passei na UFBA e passei também na Católica, né? Eu me formei e me tornei mastologista por especialista e fiz um estágio em cirurgia plástica no Hospital Manuel Vitorino e nós começamos a trabalhar na nossa clínica com esse mesmo escopo de oferecer às pessoas, né, de baixo poder aquisitivo uma opção para o tratamento cirúrgico, tanto plástico como oncológico. E aqui nós operamos todas as classes sociais que existem. Vem diarista, vem empregada doméstica, vem colegas, vem advogada, e então a gente sempre tenta fazer com que as pessoas todas sejam iguais perante o cirurgião. O cirurgião não pode, de forma alguma, atender a rainha, operar a rainha de um jeito e a empregada da rainha do outro, porque senão ele distorce a conduta filosófica da cirurgia e da medicina, né? Que é atender as pessoas iguais. Eu nasci numa família pobre, não sou rico, eu tenho, entendeu, o meu apartamento, tenho o meu carro e tenho minha profissão, que a coisa é o meu tesouro, entendeu? E hoje, com a gente trazendo a nossa clínica de novo para a finalidade dela, para mim é uma coisa que é impagável. Todo dia eu agradeço a Deus essa oportunidade, entendeu? De trabalhar, porque é uma coisa muito santa em minha vida. Desculpe. Entendeu? Me emociono muito quando eu vejo a minha trajetória, entendeu? Tá aqui hoje, com muito esforço. Ontem nós operamos até de noite.
para poder operar as pessoas que vêm pedir a gente, entendeu? Nós temos mais de 8.000 cirurgias realizadas. É muita cirurgia. Muito bem. Então, para mim, eu me emociono sempre quando eu lembro de tudo isso que me aconteceu, do meu esforço, da minha busca. E esse é um presente de Deus para mim. Presente mesmo. Então, o que eu posso dizer aos jovens é que eles tentem fazer isso, entendeu? Tentem estudar, tentem levar a vida a sério, porque às vezes essa oportunidade é única para o espírito. A gente estudar e ter condição de servir ao próximo. Tem quantas mulheres chegam aqui que não têm condição nenhuma e a gente tenta ajudar, porque a gente vive no mundo material. Eu não tenho recurso para bancar a cirurgia de todo mundo gratuitamente, né? Mas a gente tenta ajudar as pessoas. Entendeu? Pessoas que vêm, que pedem, que realmente têm necessidade e a gente consegue fazer muito, entendeu? Então, para a gente isso é um presente dos céus. Os nossos irmãos de luz que trabalham aqui conosco e que muito nos ajudam, sabem da nossa filosofia e sempre estão aí colaborando com a gente. Eu agradeço a vocês essa oportunidade de levar esse testemunho para outros jovens, porque eu trabalhei na Hospital das Clínicas e de negros médicos só tinha uns 2 ou 3. Para uma população que tem quase 90% de negros é muito pouco. A gente entra nos hospitais e não vê profissionais negros de nível superior. Aqui em Salvador a gente precisa muito de psiquiatra. E eu acredito que o médico que é negro, que é consciente, que vem de uma comunidade humilde, eu acredito que ele vai saber chegar mais próximo, ele vai saber se identificar mais com o sofrimento das pessoas que tanto precisam. Então eu diria para as pessoas, para os jovens, negros e negras, que se esforcem, façam o curso de medicina, porque é possível. Com certeza, eu estou dizendo que é possível porque eu estou aqui médica. Então é possível, eles façam, que nós vamos dar plantão juntos. Do paciente ao médico, eu posso ser um aluno ou professor. Um cliente, um arquiteto, o empregado ao empresário, o peão ao dono, doente ao cirurgião, um eleitor ao governador. Eu posso ser um vereador, deputado ou senador. Eu posso ser o que eu quiser, é só eu acreditar e estudar e muita fé. Acredita aí, juventude, vamos nós estudar, se atualizar, procurar um bom lugar, dar orgulho para nosso pai, nossa mãe. É isso o importante, tudo bem legal. Eu posso ser o que eu quiser, é só eu querer e lutar e conquistar. Educação em primeiro lugar. Eu tive uma trajetória e que passou por educação. Quer dizer, sou filha de uma mulher favelada que não teve oportunidade educacional, que teve 8 filhos, né, que nunca entrou numa escola. Mas ela me deu o lápis e o caderno, minha régua e o meu compasso, para mudar a minha história de vida, para não repetir a história de vida da minha mãe. Então, eu estudei, eu fui para a universidade pública, só estudei em escola pública, e isso teve um peso enorme na mudança da rota da minha vida.
Nós não podemos reforçar esse mito da sociedade, que mulher negra só serve para lavar, para passar, para cozinhar. Mulher negra tem talento, tem capacidade, tem inteligência e pode chegar muito mais longe. E a educação é fundamental para fazer essa ponte para novos horizontes para a gente. Porque a mulher hoje está se dominando. E de primeira ela era dominada tudo pelos maridos. A gente morria de trabalhar, ajudar ele a catar quiabo, vender, sair, bater azeite e tudo. Eles botavam o dinheiro no bolso e não davam conta. Mas hoje não. Hoje é tintim, tanto se ele vai no açougue faz 2 quilos de carne, eu chego lá e faço 3. A mulher hoje tem voz mais do que o homem. Eles têm que viver unidos com elas, porque senão brecou. Deus me perdoe, eu sou sozinha há 38 anos. Hoje em dia eu queria ter um marido para dominar ele. Ele ia me pagar novo e velho. Jogar meu tempo moderno aí para eu botar para quebrar. Se eu soubesse mais. É só, meu senhor, a usura que eu tenho no mundo. É de não saber ler. Que eu só sei marmente assinar meu nome. Mas se eu soubesse ler, eu era o cão de pendurado. Era. E eu, enquanto criança, adolescente negra, enquanto mulher negra, eu era e sou inteligente, era muito inteligente e assim, tinha destaque na sala. Mas quando foi a época de entrar para a universidade, quem vai? E aí ficou muito clara. Filhos de lavadeiras, de garis, como era a minha realidade, nós ficamos para trás. Então, aí foi forte. Aí comecei a sentir realmente que o racismo, ele era nocivo, é nocivo. Porque assim, jovens, né? E posso até dizer, porque eu tenho testemunhas de que eu contribuí muito, eu e outros colegas, homens e mulheres negros, nessa troca de experiência para que os brancos desenvolvessem, mas nós não tínhamos o direito de ascender. Então, considero que a partir desse momento, lá aos meus 17 anos, 16, concluindo o 2º grau, percebi que o racismo ali foi forte, porque eu tive que parar de estudar para ir trabalhar. Com toda aquela vontade, aquela garra, mas a universidade é para depois. A universidade era para uns. Mas vamos lutar e acreditar. Depois de 20 anos que eu tinha concluído o nível médio na escola pública, eu disse, eu quero conhecer o que é vestibular. Tomei um ano, um cursinho e não deu outra. Passei. Da Católica eu fui a melhor classificada e fui chamada para serviço social. E aí trabalhava de manhã e estudava de tarde. E foi luta. É sempre luta. Mas também conquistas. Nos anos 70, a pessoa vindo da camada pobre da população, filho de operário e lavadeira, como eram meus pais, né? Então, chegar à graduação já era uma coisa fantástica. Mas a minha atitude, o meu desempenho, eu acredito que serviu de exemplo para todos aqueles que, né? E já estamos com a nova geração da família, os sobrinhos chegando também. A enfermeira já tem advogado, outros já estão estudando administração, outros estão estudando física, né? Tem um irmão também, engenheiro mecânico, tive um irmão historiador, né? Então, a família toda vem evoluindo numa crescente.
Na minha família, eu sou a primeira pessoa que vai se formar numa universidade federal, né? Depois de muito esforço, ter estudado bastante. Minha mãe, com 23 anos, trabalhava como empregada doméstica para me criar. E hoje, eu com 23 anos, já moro só, já sou independente e ganho o suficiente para me manter. Eu vim de uma família muito simples, né? Só que eu tive como principal referência, ou primária referência, meu pai. Ele era um eletricista, mas era um artista. E eu sempre ouvi de meu pai, você precisa estudar, você não passar pelo que eu passei. E o exemplo maior para mim foi meu pai. Ele sempre dizia, estude para ter alguma coisa na sua vida. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por me dar um exemplo bom. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por me dar um exemplo bom. Da mesma forma vou fazer com meu filho, uma educação pra ficar bem tranquilo. Desse jeito, sempre legal. Obrigado, meu pai e minha mãe, que astral. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por me dar um exemplo bom. É desse jeito, compadre. Cultura hip hop, máximo respeito. Estudar, trabalhar. Estudar, trabalhar. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, por me dar um exemplo bom. Estudar, trabalhar. Estudar, trabalhar. Através do meu trabalho, eu ganhei esse nome Elaide do Feijão e que estou aqui nesse espaço há 20 anos com esse restaurante que eu já vim de uma história lá da Praça Cairu, em Cidade Baixa, onde eu vendia no tabuleiro que eu herdei de minha mãe. Que minha mãe era a matriarca da família dela e da família de meu pai. Meu pai faleceu logo e aí ela ficou com 8 filhos, 4 que ela adotou, criando sobrinhos, netos, cunhado na casa dela. Ela se aposentou e aí fiquei com meus irmãos, com minhas cunhadas, com meus sobrinhos. Montamos aqui um restaurante com a mão de obra da família e eu ajudava eles me ajudavam. E já criados, casados, alguns já se formaram, foram-se embora com uma vida melhor. E eu continuei aqui com minhas filhas, com minhas sobrinhas, com minhas cunhadas, e a gente está tocando a vida até o dia que Deus e os orixás assim permitir. Qualquer um de nós, somente chegamos onde queremos estudando. Nós hoje estamos com 22 mil estudantes no nosso instituto. Aqui nós temos 17 campos em cidades do interior. E, então, o nosso grande quantitativo de aluno, ele está nessa população negra, em sendo essa escola uma escola pública de ensino profissional. Os nossos alunos saem daqui, terminam seus cursos e imediatamente adentram ao mercado de trabalho. Então, fica mais fácil a vida deles a partir daí. É que eu sou ex-aluno aqui da escola. E quando eu terminei o curso em 72, eu fui convidado pelo coordenador do curso para ser auxiliar de ensino. E desse auxiliar de ensino, eu estou aqui dentro da instituição há mais de 41 anos. Entendeu? Isso é um orgulho muito grande, entendeu? Principalmente a gente que vem de uma família pobre, entendeu? E a gente chega numa posição, dentro da instituição, começa de renome em todo o Brasil, é muito marcante a nossa vida. Imagina que eu usei escrever um livro que se chama Memória Cantina da Lua e escrevi para sair da oralidade, que é uma coisa muito forte, nós somos afrodescendentes, e graças a Deus está na 4ª edição, com 5 mil exemplares vendidos. Então, isso é exemplo de vida. Vocês precisam ter a autoestima e dizer, eu tenho capacidade de superar as coisas
e superar as adversidades. Eu quero ser grandioso, eu quero seguir os bons exemplos. E é isso que eu tenho feito na minha vida. Comecei meio que de brincadeira, cuidando do cabelo da minha família, né, minha irmã. Depois, com o tempo, que me profissionalizei, porque a trança não era profissão, né? Hoje sim, hoje nós temos salões especializados, cursos de trança. E hoje eu me sustentei a minha família, meus sobrinhos, construí, né, tenho bens através do meu trabalho, que é a trança hoje. Eu tenho um estabelecimento hoje firme com clientes para o ano inteiro. Eu sou a única profissional das tranças hoje. Hoje em Salvador tem 300 meninas fazendo isso, com salão especializado nisso. Eu tenho muito orgulho de ter sido uma das pioneiras, né? Junto com Ileaê, Dete Lima, que é perfeita. Eu tenho orgulho do meu trabalho. Vou chorar. Vai ter que cortar essa parte. Com esse nosso trabalho, a gente conseguiu colocar esses meninos na universidade. Quase, a Roberta já está formada, Josimar está encaminhada, né? Está fazendo engenharia. Tem uma que mora na França, que é Renata, e Mila, que é o caçula. Não são filhos paridos, mas foram filhos queridos, sabe? Minha família. Hoje eu estou com quase 50 anos, eu tenho 48, e tentando fazer uma faculdade. Estou no penúltimo semestre de estética, que pode parecer uma bobagem, mas não é bobagem. É um curso muito difícil, ainda mais para mim, que comecei agora. Eu terminei o fundamental, tem muito tempo. Depois dos meninos formados, foi que eu resolvi, agora eu vou fazer alguma coisa, né? Eu tenho muito orgulho, acho que assim, a gente não pode desistir. E tem um objetivo que, no meu caso, foi criar os meus sobrinhos. Eu precisava fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. Não fui obrigada. Foi algo que eu quis fazer e fiz. Eu sou Maria Estela de Azevedo Santos. Nascida a 2 de maio de 1925. De uma família simples, meu pai operário, minha mãe dona de casa, mas tive, assim mesmo, Deus me deu condição aos meus pais, aos meus criadores, para fazer um estudo secundário, fui até a escola de enfermagem e fiz enfermagem. Sou enfermeira de saúde pública. Eu faço parte da Academia de Letras da Bahia, ocupando a cadeira número 33, que tem como patrono Castro Alves. Aos 14 anos, fui escolhida para ser filha de santo daqui do Axé Poafonjá. Tive como iniciadora a Mãe Senhora, que foi herdeira de Manhaninha. Com a morte de Mãe Senhora, eu fui escolhida para ser Ielorixá daqui. E faço tudo para seguir o exemplo de Mãe Senhora, de Manhaninha, fazendo como uma coisa que Manhaninha sempre dizia, eu ainda era pequena quando ela faleceu, que ela queria ver todos os filhos desta casa servindo a Xangô, todos com anel no dedo. Isso, naquele tempo, de 30, por aí assim, quer dizer que ela queria todos os filhos dela com instrução, em condições de se apresentar à sociedade sem envergonhar. Nós somos vencedores e essas histórias, elas precisam aparecer para que sirva de espelho, né? nessa caminhada, nessa trajetória, que é dura, mas a gente vence. Tem que lutar. O negrume da noite reluzia o dia, o perfil azeviche e a negritude criou. O negrume da noite reluzia o dia, o perfil azeviche e a negritude